transmitido na boca dele. Que quando o teu filho estiver ministrando a tua palavra, que os demônios caiam por terra e qualquer investida do diabo caia por terra em nome de Jesus, e a tua igreja vem receber a tua palavra em nome de Jesus. É por isso que nós oramos esta noite, Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor pode produzir esse milagre em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Rapaz, vai até as 9h40. Amém. Posso tirar? Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Está fraco? Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, rapidamente. O Senhor já está falando neste lugar. A presença de Deus é notória neste lugar. Isaías, capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga Jesus está voltando. Tá mesmo, meu irmão. Se prepara. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, a sua palavra já foi, meu Pai, ministrada neste lugar. Os louvores, meu Deus, foram ministrados neste lugar. Espírito Santo de Deus, agora é a tua hora, a hora da tua palavra. Conduza, meu Deus, este momento, meu Pai, que não venha sair nada de mim. Tudo que pequei contra ti com olhar, falar, pensar, com ouvir, tudo que impeça da sua palavra ser ministrada neste lugar, eu peço a ti o teu perdão. Jesus, seja o centro, meu Pai, desta palavra. Espírito Santo, conduza neste momento a tua palavra, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Assim, nesta noite, meu Deus, eu faço da nossa as palavras do profeta Samuel. Fala, pois esta congregação ouve, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus diz a esta igreja. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, bem forte, assente, meu irmão, tome o seu lugar. Glória a Deus. Gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradeço a confiança ao pastor, aos líderes que estão aqui, pela oportunidade de estar pregando, trazendo nesta noite a palavra do Senhor ao ministério de louvor, ao convite. Que Deus, é notória a presença de Deus neste lugar, meu irmão. Abra o seu coração e seu entendimento. Eu gostaria que neste momento você desse toda a sua atenção para Deus. Eu gostaria de pedir que neste momento você não ficasse tweetando, você não ficasse no seu Facebook, não ficasse no seu WhatsApp postando. Dê a sua atenção a Deus. Dê toda a honra a Deus, porque Deus irá falar neste lugar assim como já está falando. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia, meu irmão? Glória a Deus. Quantos querem viver algo da parte de Deus, algo sobrenatural? Quantos querem ir além, viver algo a mais com o Espírito Santo de Deus? Deixa eu ver, levante sua mão aqui. Glória a Deus. Deus tem algo a mais reservado para a sua vida, meu irmão. Assim como Ele tinha para a vida do profeta Isaías. Ele tinha algo a mais a revelar para Isaías. E é isso que nós vamos entender. Quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. E a palavra do Senhor diz, nós estamos num congresso de louvor. E a palavra do Senhor diz, em João 4:23... Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Se Deus está à procura dos verdadeiros, é porque também existem falsos. E se Deus está à procura dos verdadeiros
adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se ele está à procura, é porque existem poucos. E o interessante é que em todos nós, meu irmão, existe um verdadeiro e um falso adorador. Paulo, em Gálatas capítulo 5, diz que é um conflito entre a nossa carne e o nosso espírito. A partir do momento que você levanta a sua mão, aceita Jesus, passa pelo novo nascimento, você passa a ter direito a uma eternidade com Deus. O seu espírito passa a ter direito a uma vida eterna com Deus, passa a existir, a ter direito às coisas de Deus. Porém, a sua carne, a minha carne, como foi dito aqui já neste culto, é de uma natureza pecaminosa. E Paulo nos diz que há uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito, um guerreando contra o outro, um tentando fazer a vontade do outro. Um guerreando contra o outro para que não seja feita a vontade um do outro. Então dentro de nós existe um verdadeiro adorador e um falso adorador. Você já nasceu de novo, existe dentro de você um verdadeiro adorador. Mas nós temos que entender a diferença, o significado da adoração. Muitas das vezes nós confundimos o louvor e a adoração como sendo um só, mas são coisas diferentes. Louvor é por aquilo que Deus faz. Você quer um exemplo disso? Uma música, vamos pegar no Ministério de Louvor. Uma música. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer por todo o meu ser. Ou seja, é por tudo aquilo que Ele faz por nós. Porém, a adoração é por aquilo que Ele representa para nós. Ou seja, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porém, Deus Ele aceita tanto louvor como adoração. Ele colocou no coração do homem tanto louvor quanto adoração. Porém, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, em toda a maneira de viver. Deus Ele está à procura, meu irmão, Ele está no nosso meio. E aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Ele está sondando, esquadrinhando o seu coração nesta noite, porque Ele está à procura do verdadeiro adorador. Ele sabe que existe um verdadeiro adorador. Porém, para que o verdadeiro adorador apareça, nós temos que matar a nossa carne. Gálatas 5:25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não basta só viver, não basta só aceitar Jesus. Temos que renunciar à nossa carne todos os dias. Temos que renunciar ao eu, o orgulho, tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que Ele possa encontrar em nós um verdadeiro adorador. E quantos querem ser um verdadeiro adorador nessa noite? Levante sua mão. E foi neste momento no qual nós lemos Isaías capítulo 6, que Deus está chamando a Isaías para ser um verdadeiro adorador. Isaías nasceu numa nação de Deus. Deus separou a nação de Israel, a sua nação, porque Ele tinha um propósito. Ele fez uma promessa para Abraão. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos e uma filha, no qual surgiu a nação de Israel. São os 12 príncipes da nação de Israel. E Deus fala para Abraão que dentro dele, da semente dele, viria o seu filho, que faria toda a humanidade. Deus tinha um propósito com aquela nação. E Deus em Isaías vem dessa nação. Uma nação no qual Deus delegou as suas leis. Uma nação no qual Deus imputou o seu caráter. Uma nação no qual Deus chamou uma nação para ser santa em toda a sua maneira de viver. Mas chegou um determinado momento desta nação que ela começou a se desviar dos propósitos de Deus. Começou a se contaminar com aquilo que saiu do Egito. Ou seja, saiu do Egito, porém o Egito não saiu do coração de Israel. E eles começaram a adorar outros deuses, e o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Toda a honra, toda a glória é somente dele. Começou a fazer coisas que desagradavam o coração de Deus. E no capítulo 1 de Isaías, o Senhor fala para Isaías, dando uma visão. O Senhor ele fala que criou filhos e os engrandeceu, mas eles se rebelaram contra Deus. Aí até o capítulo 5 nós notamos Isaías falando, o ai de Isaías, confrontando os pecados. Ai daqueles que estão, parafrasear para entender, estão andando errado. Ai daqueles que não estão fazendo a vontade de Deus. Porque Deus havia mostrado para ele aquilo que estava incomodando o coração de Deus. Porém, no capítulo 6, no qual nós lemos, a Bíblia diz que o Senhor ele se revela a Isaías, no qual ele vê a glória do Senhor, no qual ele vê o séquito, ali a unção do Senhor, ele vê a face do Rei da Glória, ele vê o Rei da Glória sentado no sublime trono de glória. E naquele momento que ele vê e contempla a presença de Deus,
A unção de Deus naquele lugar, ele não olha mais por aquilo que estava ao redor dele, ou seja, para o pecado da nação que ele vivia, ele começa a olhar para dentro de si. Não é mais, ai, o pecado desse, não, ai de mim, porque vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito em meio a homens de impuros lábios. Ou seja, meu irmão, quando a glória de Deus se manifesta, não tem como, meu irmão, nós não olharmos para dentro de nós. Ele é santo, santo em toda maneira de ver. Isaías, quando ele vê a glória de Deus, ele entende que ele não pode estar na presença de Deus de qualquer maneira. Ele entende que ele não pode se apresentar a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. E ele começa a olhar para dentro de si. Ei, não era só o pecado do irmão que estava ao meu lado, não, é o meu pecado. Peraí, Deus estava mostrando para Isaías, Isaías, há coisas em você que também me desagradam. Há coisas no seu coração, há coisas, palavras que saem dos seus lábios que também me desagradam. Isaías, há um falso adorador existindo dentro de você que ainda está te dominando. Mas Isaías, eu revelei a minha glória a você. Eu tenho um chamado especial para a sua vida. Eu tenho algo a concretizar, porém, isso só vai acontecer quando o verdadeiro adorador começar a se manifestar. E como que se manifesta? Quando ele reconhece a sua falha. Quando ele olha para dentro de si, fala, ai de mim, que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito em meio de homens de impuros lábios. Olha que tremendo isso, meu irmão. Muitas das vezes nós nos preocupamos só com o telhado do irmão. Nós vemos a falha do irmão. Esquecemos de olhar para dentro de nós. E Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem algo a concretizar, meu irmão, na sua vida. Ei, assim como Deus chamou Isaías para confrontar uma geração, o pecado de uma geração que havia se desviado dos propósitos de Deus, Deus quer te levantar nessa noite como um verdadeiro adorador. Não para viver os costumes deste mundo, mas sim para andar segundo os princípios da sua palavra. E foi isso que aconteceu com Isaías. Porém, o interessante disso tudo, sabe o que é, meu irmão? Que Isaías só viu a glória de Deus após a morte do rei Uzias. Por que só após a morte do rei Uzias que Isaías viu a glória de Deus? Vamos entender. Rapidamente, abre a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. Deus só se manifestou a Isaías após a morte do rei Uzias. Mas por quê? Só após a morte do rei Uzias. Uzias foi um rei de Israel. Uzias foi um dos piores reis de Israel. E quem concorda comigo, diga amém. Glória a Deus, a igreja está ligada. Não, meu irmão, Uzias não foi um dos piores reis de Israel. Uzias foi um dos melhores reis de Israel. Preste atenção que diz em 2 Crônicas 26. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias de idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra da tua parte, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar
incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Ou seja, Uzias foi um rei que começou bem, porém terminou mal. Enquanto Uzias estava vivo, meu irmão, a Bíblia fala que após a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E a Bíblia fala que Uzias era rei do reino do sul, onde ficava Jerusalém. E enquanto Uzias governou, ele reinou ali, a Bíblia fala que Jerusalém viveu um ótimo período. Ou seja, ele influenciou na agricultura, ele ajudou a desenvolver a agricultura, ele rearmou o exército, ele construiu torres vigias. Ele foi um ótimo rei para Israel. Porém, chegou um determinado momento na sua vida que o orgulho dominou o seu coração. Ei, olha o que foi ministrado nesta noite já. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Ei, sabe o que foi que tirou Satanás da presença de Deus? O orgulho. E era isso que dominou, e foi isso que dominou o coração de Uzias. Quando Uzias ele adentra ao templo, ele viu que ele estava forte. Ele viu que era um bom rei, o seu orgulho começou a dominar o seu coração. E ele adentra ao templo para acender incenso no altar, sendo que aquilo não foi delegado a ele fazer. Por quê? Aquilo foi delegado a sacerdotes. Quando Deus fala para Moisés para construir a tenda do encontro, ali que ele delega a família de Arão, aos sacerdotes da tribo de Levi, ele separa os sacerdotes que ali entregavam a oferta do povo a Deus, para que Deus pudesse se manter em meio ao seu povo, porque eles estavam vivendo uma era sacerdotal. Hoje nós vivemos na época da graça. Como o irmão disse, o véu do templo foi rasgado, o que nos liga a Deus é Jesus. Porém, naquele período, o rei Uzias foi fazer algo no qual não estava determinado a ele fazer, porque o seu coração estava cheio de orgulho. E isso, o que a palavra fala? Que ele foi acometido de lepra. E olha só, no versículo 21. E assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Ou seja, síndrome de Uzias é tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Ei, Uzias foi um rei bom. Uzias começou bem. Porém, ele deixou o seu coração ser dominado pelo falso adorador que existia dentro dele. Então, síndrome de Uzias é tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. E a pergunta que eu te faço nessa noite: o que tem afastado a presença, você da presença de Deus? Ou a minha vida da presença de Deus? O que dominou o coração de Uzias foi o orgulho. Porém, existem várias coisas dentro de nós que afastam a presença de Deus. Porque Deus ele não habita em meu pecado. Porque Deus ele importa que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Porque Ele é santo. O que tem afastado o Espírito Santo de Deus de nós? Sabe, meu irmão, quero dizer algo aqui. Eu nasci num berço evangélico, posso dizer isso. Desde pequeno estou dentro da casa do Pai. Eu louvei, eu sempre estive tocando na igreja. O Senhor, pela misericórdia dEle, me abençoou com alguns dons musicais e eu sempre estive na presença do Senhor. Porém, chegou um determinado momento na minha vida que eu me afastei dos caminhos do Senhor estando dentro da igreja. Ei, eu vesti uma capa, uma falsa capa de santidade. Eu estava no altar com meu instrumento tocando, porém estava com a minha vida toda arrebentada. Vivendo uma vida de prostituição, de fornicação. Uma vida que desagradava o coração de Deus. Porém, na minha face existia uma capa de falsa santidade, no qual as pessoas vinham louvando, vinham adorando ao Senhor. Falavam, nossa, é um homem de Deus, porém só Deus sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Só Deus sabia a síndrome de Uzias que estava dentro do meu coração.
E chegou um determinado momento da minha vida que Deus falou: ei, eu preciso que saia esse falso adorador. Eu preciso que o verdadeiro adorador entre para que eu possa concretizar a minha obra na sua vida, filho. E sabe como que ele fez isso? Um dia eu estava numa igreja, geração 70, no qual eu tocava. De vez em quando eu ia lá, visitava. E a pastora chegou em mim, olhou para mim e falou assim: fala ou não falo? Eu falei: pode falar. As bênçãos do Senhor estão aqui. Você está aqui. Deus quer que você volte para a posição. Deus quer que você pare com a fornicação. Deus quer... Sabe, meu irmão, falar todos os seus pecados. A fila cheia, a igreja cheia. Aquele que sempre cantava, aquele que sempre ministrava, aquele que vestia uma capa de santidade, sendo confrontado. Aleluia! Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus quebrando. Aleluia! É o vaso na mão do oleiro sendo esmiuçado e começando a ser refeito. É o verdadeiro adorador manifestando. Ei, crente! Ei, músico! Ei, levita! Tire a capa de falsa santidade. Tire aquilo que não agrade o coração de Deus na sua vida. O que agrada e não agrada o coração de Deus na sua vida? Nós temos que identificar. A Bíblia diz: analise o homem a si mesmo. Foi quando Isaías olhou para dentro e disse: ei, eu preciso de mudança. Eu preciso ser purificado. Eu preciso ser transformado para que se manifeste a glória de Deus. E a partir do momento que eu me posicionei, eu comecei a ver a glória de Deus. Ei, meu irmão, não estou aqui arrotando nenhuma santidade. Eu estou aqui falando algo que eu vivi. Eu estou aqui vendo que os... Não estou falando que é o caso dos irmãos que tocaram aqui, me perdoem, não entendam isso. Mas o que mais tem acontecido no meio evangélico hoje é ver músicos dentro da casa do Pai, não se importando, acaba o culto, começa a ficar do lado de fora, vai para dentro do motel. Ou simplesmente no final de semana está aqui na casa do Pai, no outro está numa balada, está no Estância, está na pousada dos pescadores, que é pecadores também. Ei, está dentro da igreja louvando, ministrando, mostrando uma santidade para Deus, porém quando entra no seu carro não tira os louvores que desagradam o coração de Deus. Ei, daí se eu quiser farrear, tomar toda no bar, sair para namorar, o que tem? Sabe o que tem, meu irmão? Inferno preparado para você. Ei, Deus quer que você decida nessa noite, ou verdadeiro ou falso adorador. Saia da falsa santidade. Saia da falsa santidade. Crente, Jesus te chamou para um propósito nessa terra, mas não tem como ele manifestar o propósito dele se você não estiver alinhado ao propósito dele. Aleluia! Ei, eu estou falando algo que eu vivi. Você tem que fazer uma escolha nessa noite. Levitas, faça uma escolha nessa noite. Ou é ou não é. Deus está te chamando porque Ele tem um propósito na sua vida. Porém, Ele só pode revelar a glória dEle quando este verdadeiro adorador dominar a sua vida. Ei, meu irmão, isso tem que influenciar na nossa forma de vestir. É lindo a técnica, é lindo eu estar aqui com uma técnica que arrepia o corpo de em cima inteiro, de baixo em cima, é aquela coisa gostosa. Porém, só Deus conhece o coração. Nós estamos louvando e com os mesmos lábios que nós louvamos ao Senhor, nós chegamos em casa e não conseguimos segurar, começamos a falar de um, começamos a falar de outro, começamos a ter atitudes que desagradam a Deus. Ei, você quer ver uma coisa, meu irmão, que tem dominado essa geração são os costumes. Ei, Daniel, quando estava perante o eunuco, que a Bíblia fala que Nabucodonosor entrou e destruiu, levou o povo cativo por 70 anos. E ele fala para o seu chefe dos seus eunucos: vá lá, separe os príncipes daquela nação, traga, vamos ensinar a nossa cultura. Vamos ensinar para que ele possa habitar comigo no palácio. E a Bíblia fala que ele pega alguns príncipes, e dentre deles estava Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Ei, e o rei fala assim: dê da minha porção, dê da minha ração, ei, dê do meu vinho, dê do meu manjar para eles, e ensine toda a nossa cultura, ensine tudo. Sabe o que começa a ver, meu irmão? Daniel, ele coloca no seu coração a não se contaminar com manjar, nem com vinho do rei. Ei, sabe o que me dá a entender? A Bíblia diz que saem vários príncipes, não só Daniel, não só Sadraque, não só Mesaque, não Abidnego, porém foram só 4 os que propuseram em seu coração a não se contaminar com o manjar daquele rei. Ou seja, eles eram um povo no qual foi instituído por Deus as suas leis, porém por desobedecer a Deus, foi levado cativo. Porém Daniel propôs em seu coração a permanecer com os princípios da palavra. Ou seja, ele falou para o chefe dos eunucos: vamos fazer o seguinte, nós não vamos comer do manjar do rei,
Nós vamos pegar por 10 dias, vamos pegar os legumes, aquilo que o nosso Deus nos ensinou a fazer, nós vamos fazer, depois você pega e faz um teste. Quem está mais saudável? Ei, quando o eunuco fez o teste, ele viu que Sadraque, Mesaque, Abednego, que Daniel eram os 4 que estavam mais saudáveis. Porque propuseram em seu coração não se contaminar com o manjar daquele rei. Ei, era um povo, eles estavam no meio de uma cultura de um povo no qual eles estavam cativos. Era um povo que transgrediu a santidade, feria a santidade do seu Deus. Porém, eles determinaram no coração deles a não se contaminar. E nem com vinho. Ei, vinho, há muita coisa hoje, os costumes dessa geração, ou seja, eles determinaram a não viver os costumes, mas ficar com princípios. Mas os costumes têm adentrado a igreja do Senhor nessa geração. Ei, tem igreja trazendo o mundo lá de fora e colocando dentro da igreja para manter as pessoas dentro da igreja. Porém, o que Deus quer é que nós vivamos os princípios. Ei, sabe o que os costumes falam? Não tem problema nenhum, você pode ficar com quem você quiser. Você pode fazer sexo fora do casamento. Você pode viver uma vida de fornicação, de prostituição, de adultério. Não tem problema nenhum, Deus conhece o seu coração. Ei, só pedir perdão para Deus que está tudo certo. Ah, é? Então por que Deus fala para Jeremias, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Porque o som dele falando para Jeremias, o coração do homem para dar a cada um segundo as suas obras. Enganoso é o coração do homem, meu irmão. É esse falso adorador influenciando a sua vida. Não, você pode fazer, você pode continuar. É a mesma coisa, ó, Deus não foi lá do Egito contra vocês, a favor de vocês. Ele vai vir a favor de Israel. Fica do jeito que está, mas não foi isso. Deus, Ele quer que nesta noite saia o falso adorador e apareça o verdadeiro adorador. Que pare de viver os costumes desse tempo e volte aos princípios da palavra. Se a Bíblia fala que é pecado, meu irmão, é pecado. Ei, não é a ideologia desse mundo que vai denominar, vai direcionar a igreja, não. São os princípios, é a palavra de Deus que vai direcionar a minha vida e a sua vida a uma vida eterna com Ele. Deus te chamou foi para ser santo. Deus me chamou para ser santo em toda a maneira de viver. Ei, por que não vemos mais curas? Por que não vemos milagres? Por que não vemos paralítico andando? Por que não vemos isso dentro da igreja? Porque estamos vivendo os costumes. Precisamos voltar aos princípios. Viver uma vida santa. Ei, é quando o louvor começa a tocar. É aquela coisa gostosa, é o choro já entrando. É o paralítico levantando, é o coxo andando. É o cego passando a enxergar, porque Deus não mudou, Deus é o mesmo. Volte aos princípios. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. E o que me chama a atenção nesse contexto, preste atenção, o versículo 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. Sabe o que isso me mostra e o Senhor traz ao meu coração? Os defensores do altar. Ei, os costumes daquele tempo falavam, não, o rei pode tudo. Pode entrar, rei, acende o incenso. Deixa. Você é do rei de Israel mesmo? Israel não é a nação de Deus? Pode entrar, acende o incenso aí. Mas não. Ei, os defensores do altar não vivem os costumes, e sim os princípios. Não, rei! Não está determinado a você a fazer isso. Saia daqui. Ou seja, o que vai prevalecer é a vontade do meu Deus. Que prevaleça na minha vida e na sua vida a vontade de Deus. Meu irmão, Deus tem algo a concretizar na minha e na sua vida. Foi isso que ele disse a Isaías. Isaías, eu tenho algo a concretizar. Porém, Isaías, para que você possa viver o que eu tenho para você, primeiro, mate a síndrome de Uzias que existe dentro de você. Olhe para dentro de si. Vê o que agrada e não agrada o meu coração, Isaías. Porque eu tenho algo a concretizar na sua vida. Isaías fez isso. Quando Isaías ele vê a glória de Deus, Deus se manifesta. Isaías olha para dentro de si. Ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito em meio de homens de impuros lábios. Ei, o Senhor quando ouviu isso de Isaías, é agora, é a hora. Vai lá, Serafim, desce lá. Pega essa brasa aqui que está queimando. Ei, altar simboliza sacrifício. Era uma era sacerdotal. Ei, a diferença do sacerdote. O sacerdote era a voz do povo a Deus. Deus levantou os sacerdotes para que o sacrifício fosse entregue
para que Deus pudesse permanecer no meio do seu povo até que ele pudesse enviar Jesus, o seu filho. Isaías estava vivendo em uma era sacerdotal. Isaías vendo o altar e a tenaz, a brasa do altar, ou seja, o pecado, o sacrifício estava sendo pago ali, e ele estava sendo santificado, purificado. E o anjo tocou os lábios do profeta, e sarou a sua iniquidade, e tirou toda a culpa, e tirou todo o pecado. E depois que ele tirou todo o pecado, toda a iniquidade, aí o Senhor faz a pergunta: a quem enviarei? Ei, olha só o verdadeiro adorador. Ei, Deus, eu estou aqui. Eu quero ir. Envia-me a mim. Ei, porque ele sabia, meu irmão. Sabe, eu fico imaginando Deus já falando assim. Acho que, Isaías, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, meu filho. Meu irmão, não estou aqui, entenda. Eu não estou aqui para falar que te acusar os seus pecados, não, porque eu sou um pecador. Eu meu irmão, pela misericórdia e a graça de Deus, que eu estou aqui, é uma luta todo dia contra a minha carne. Se for colocar aqui e abrir, acho que eu sou o pior de todos aqui pelo que eu já vivi. Porém, um dia Deus falou para mim: meu filho, apenas a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, meu filho. O que eu preciso de você é simplesmente que todo dia da sua vida você mate a sua carne, que você mate a síndrome de Uzias que existe em você. Porque eu já enviei meu filho, e um dia eu vou te buscar. Porém, você tem que estar alinhado aos meus propósitos, meu filho, para que eu possa revelar o que eu tenho preparado para você. E é isso que Deus fala para você nesta noite, para a minha vida nesta noite. Deus quer algo a mais. Deus quer algo além. Deus quer revelar a glória e o sobrenatural dele. Porém, para que isso aconteça, nós temos que estar alinhados aos propósitos de Deus. É viver uma vida santa. Meu irmão, não precisa sair nenhum anjo com uma brasa do altar. Sabe por quê? Que ele já saiu há mais de 2000 anos. Quando o Filho de Deus foi crucificado na cruz do Calvário. Hoje não é mais a brasa, porque foi consumado. Não é mais a brasa que vai purificar os meus e os seus lábios. E sim o sangue de Cristo que já purificou os seus lábios. Porém, a única coisa que Deus espera de nós é o reconhecimento daquilo que há em nós que desagrada a Ele, para que Ele possa revelar a glória dele. Não viva os costumes desse mundo. Viva os princípios. Ei, eu vou ver uma geração ainda, e essa geração já existe, está se alinhando, porque nós somos a geração do arrebatamento, meu irmão. Os sinais estão se cumprindo. Jesus está voltando. Os tempos não estão chegando, os tempos já se foram. Ei, eu vejo Deus lá na glória. Espera aí, Jesus, espera aqui, meu filho. Só mais um pouquinho. Espera aí que aquela síndrome tem que sair do coração do meu filho. Espera aí, meu servo, fica aí mais um pouquinho. Espera aí que eu estou limpando. Não levanta não. Ei, Deus te trouxe nessa noite porque Ele está limpando o seu coração. Eu já vejo o Espírito Santo tocando na sua alma, no seu espírito. Neste momento, está tirando tudo aquilo que não agrada a Ele. A palavra está sendo ministrada, Ele está regando no seu coração. Ei, é tempo de confessar. É tempo de se alinhar aos propósitos do eterno Deus. Porque Jesus está voltando. E Ele precisa te usar, porque o tempo já acabou. A trombeta está tocando, está para tocar. E que nós possamos buscar estas almas aí fora. E mostrar a este mundo. A palavra do Senhor é imutável. Meu Deus é imutável. Essa Bíblia existe há mais de 4.000 anos. Desde quando começou a ser escrita por Moisés. Ei, Deus não muda. Deus te chamou, me chamou para ser santo em toda a maneira de viver. Tire os pecados de estimação. Tire aquilo que impeça você de ver a glória de Deus. E deixe Deus se manifestar em sua vida. Quantos querem ver a glória de Deus? Se coloquem em pé, vamos orar. Glória a Deus, nós te louvamos, Pai. Congresso de louvor, por isso que eu me direcionei aos ministros de louvor. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 14:8. Porque se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, se o som estiver errado, a igreja perde a batalha. Nós, ministros de louvor,
Que nós possamos estar alinhados numa vida de santidade, numa vida de entrega, numa vida de renúncia, para viver os propósitos de Deus. Para que quando a batalha vier, a igreja venha estar preparada. Amém? Vamos orar ao Senhor? Neste momento eu gostaria de pedir que você falasse ao Pai. Olhasse para dentro de si, como Isaías olhou para dentro de si. Identificou aquilo que não agradava ao Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos olhar neste momento. Pense, o Espírito Santo já está mostrando para você. Senhor, eu te louvo, meu Pai. Eu te agradeço pela palavra ministrada neste lugar. Eu te agradeço por cada vida que adentrou a tua casa nesta noite. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está limpando, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Eu sei que dentro de nós existe um verdadeiro e um falso adorador, porque a nossa carne ela é de uma natureza corruptível. Eu sei que há um conflito entre a nossa carne e o nosso espírito. Meu Deus, peço a Ti neste momento, neste determinado momento, capacita a Tua igreja, fortaleça o espírito da Tua igreja, para que possa resistir ao diabo, para que possa resistir aos pratos de Satanás, para que possa verdadeiramente viver uma vida santa, uma vida de renúncia, uma vida de renúncia ao eu, uma vida de renúncia à carne, uma vida de renúncia aos costumes deste mundo, para que possamos nos alinhar ao Seu propósito. Eis aqui os corações, meu Pai, que apresentou a Ti as suas falhas, as suas fraquezas. Jesus, venha com sangue neste momento sobre a Tua igreja, sobre cada coração, sobre cada pensamento. Comece pelo meu. Pai, eu sou falho também. Tira tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Meu Deus, tira tudo aquilo que impeça da Sua glória ser manifestada neste lugar. Meu Deus, eu te peço um sinal neste momento. Que a Sua glória venha, meu Deus, se manifestar neste lugar. Que a Tua igreja venha sentir a Sua unção. Que a Tua igreja venha ser impactada com a Sua glória. Porque é tudo que nós precisamos é o Senhor. Tudo que precisamos vem de Ti. Tudo que nós queremos é a Sua presença, é a Sua glória, é o séquito sendo manifestado neste lugar. Senhor, Tu és tudo o que precisamos. Tu és tudo o que precisamos. Enche este lugar. Lave, purifique. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Adore ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma. Ei, o Senhor purificou a sua vida nessa noite. O Senhor purificou os seus pensamentos. O Senhor purificou a tua alma. E agora Ele te faz a seguinte pergunta: igreja minha, a quem enviarei? Igreja minha, a quem enviarei? Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Deixa o Senhor te guiar ao mais profundo da presença dEle. Deixa o Senhor tocar no teu coração. Deixa o Senhor revelar a glória dEle na sua vida nessa noite. Vá para o lugar secreto. Vá para a presença do Pai, para a fumaça da sua glória. É só você e Deus. Veja a glória de Deus neste momento. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo ao Senhor, Deus de Israel. Vem neste lugar com a tua glória. Vem neste lugar com a tua unção. Que a sua igreja, aquilo que estava morto, passa a reviver. Que a unção que estava apagada venha se manifestar neste lugar. Que a tua glória venha encher este lugar nessa noite. É ativa Espírito Santo de Deus, os dons espirituais. Tira a frieza, tira a monidão da alma. Derrama a sua Shekinah. Santo ao Senhor, Deus. Eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti.
quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, em boa conta, glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, em boa conta, glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, em boa conta, glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, em boa conta, glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, em boa conta, glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, em boa conta, glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Glória a Deus, aleluia! Adore ao Senhor, meu irmão. Você está na presença do Pai. Entregue o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Tudo que nós queremos, meu Pai, é ir mais fundo. Leva-nos mais perto de Ti, onde eu te encontro. Glória a Deus. No lugar secreto. Santo, 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 santo ao Senhor Deus. E a terra está cheia da sua glória. Ei, a igreja do Senhor está cheia da sua glória. Veja a glória de Deus. Veja os céus abertos neste lugar. Sinta a presença de Deus. E boa conta, glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, em boa conta, glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quantos entenderam o que o Espírito Santo de Deus falou nessa noite? Aleluia! Eu perguntei no começo do culto, quantos querem viver algo a mais com o Senhor? Deixa fluir o verdadeiro adorador. Se santifique mais. Busque mais. Ore mais. Se entregue mais. Deixa a glória descer. E você vai viver experiências que homem nessa terra jamais viveu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tudo seja para a honra e glória do eterno e todo-poderoso Deus. Aplauda ao Senhor bem forte, em nome de Jesus.